Agora sim, pessoal, a defesa da influencer que foi atacada a golpes de faca pelo ex-companheiro fala agora sobre a tentativa de feminicídio, né? Serginho Ribeiro com as informações. Com você, Serginho. Que bom, não aparece. Antônio Amaral, Mariane, Nicolas, a equipe toda aqui da Advocacia Amaral atendendo a gente gentilmente. E a pergunta, doutor Antônio Amaral, é o seguinte: a tarde de hoje é surpresa da transferência. Havia indícios que ele poderia ser transferido para Curitiba, né, a alegação da defesa de problemas psiquiátricos, e essa questão foi confirmada agora à tarde. Surpresa, o senhor esperava que isso iria acontecer? Boa noite. Boa noite, Serginho. Boa noite, Cid. É um prazer sempre estar com vocês. Na verdade, eu não tinha conhecimento ainda desse fato. Porque eu acabei de ser contratado agora por volta das 16 horas, mas eu não vejo esse fato como um fato de preocupação para os interesses da senhorita Daniele. Por quê? Porque é uma alegação de que ele está com problema de distúrbio psíquico e nós sabemos que a única unidade no Paraná que tem um hospital de referência é em Curitiba. Então, é evidente que nós vamos nos aprofundar nesse estudo a partir de segunda-feira, já que, como disse, acabamos de ser contratados agora, trocar uma ideia com a adulta delegada, com o Ministério Público, para ver as medidas que nós vamos tomar nesse sentido. Doutor, desculpe interrompê-lo, mas esta alegação de que a questão psiquiátrica, a defesa entende que tem fundamento isso, ou qual seria a tese? Veja bem, aí existe uma diferença larga, muito grande. Nós temos a figura do inimputável. O inimputável é aquela pessoa, o chamado para a sociedade entender, é o louco de todo gênero. É aquele que não tem consciência do que faz, não sabe o que faz. E uma das características do inimputável, quando ele pratica um crime, é ele ficar no local do crime. Por quê? Porque ele não sabe o que ele fez. Ele não tem noção nenhuma. Às vezes ele dá risada, às vezes ele chora em cima do cadáver, porque ele não tem noção daquilo que ele fez. Ponto. Me parece que a distância aqui é muito grande. Aí poderíamos descer um degrau. E até vamos aí para um semi-imputável, porque a lei também fala do semi-imputável. Qual que é a grande diferença do inimputável para o semi-imputável? O inimputável não tem pena, ele não vai cumprir pena, porque ele é louco, ele não sabe o que ele fez. Então a sociedade, ela tem que condenar o cidadão, mas o juiz não pode aplicar a pena, vai levá-lo para um hospital, um manicômio judiciário. Ponto. O semi-imputável, ele vai ter um desconto na pena, tão somente. Mas ele vai ser condenado, vai cumprir a pena e tem um desconto na pena. Essa é a questão fundamental. E aí, nós vamos para uma outra figura, que me parece que se aloca muito esse cidadão, que é o passional. O passional, Serginho, é um cidadão que ele desenvolve uma forma de vida extremamente violenta em suas relações afetivas. Esta relação afetiva, quando ele conquista, aspas, a sua presa, fecho aspas, ele entende que aquela pessoa passou a ser um bem dele, como se fosse um bem de consumo, como se fosse o relógio Rolex de 150 mil reais que o cidadão tem. Ele não quer perder aquilo. E ele não admite a divisão desse bem com ninguém. Nem com as melhores amigas, nem com os amigos, nem com família, nem com o irmão, nem com o cunhado. Ele quer absolutamente tragar, chupar aquela pessoa para o seu domínio total. Esse cidadão, ele começa a desenvolver atividades extremamente lesivas, ofensivas e agressões traiçoeiras e sórdidas contra a pessoa que lhe dá o amor. Enquanto a pessoa lhe entrega o amor, ele devolve dessa forma. Talvez a sociedade ainda não sabe, a menina tinha ido para Goiânia, estava em Goiânia. Ele chegou sorrateiramente em Goiânia, e o que ele faz? Ele vai para o hotel onde ela estava, encontra com ela, e naquela noite ele praticamente a asfixiou. Foi quando ele quebrou o celular dela. O que aconteceu? A moça, por seus motivos próprios, ela não prestou a ocorrência, não registrou a ocorrência que deveria e não pediu a tutela da Maria da Penha. O que acontece? Isso serve de exemplo para todos vocês que estão me ouvindo. Quando você sofrer a primeira agressão, não pensa duas vezes. E o que ficou para ele? Se eu fiz isso e ela não fez nada, eu tenho direito de ir mais à frente. Porque o freio inibitório dele, que todos nós devemos ter, para ele não existe. Por quê? Porque ele é o passional. Ele é o senhor. Ele veio atrás dela aqui. Pronto, ele é o senhor das ações, ele é o poderoso, nada o detém. E aí ele vem de forma extremamente muito bem articulada, troca o carro,
para que ela não reconheça o carro que está chegando. No caso, parece que era uma Saveiro. Ele viu e perseguiu os seus passos e cuidou dos seus passos durante todo o dia, no seu local de trabalho, nos lugares em que ela foi. Ele não atacou. Ele esperou o momento certo. Ele a segue, fica numa situação de prepotência, de cavaleiro e, acima de tudo, de onipotência contra ela no momento que ela está chegando na sua casa. Ele, então, desce do seu carro, já com o cutelo assassino em sua mão, vai e dá uma ordem para ela: abra a porta, saia do carro. Claro que ela se intimidou e ela não saiu do carro. Como devia estar travado por dentro, o que ele faz? Ele, de forma extremamente covarde, arbitrária e, acima de tudo, vilipendiadora, ele quebra o vidro do carro. Você é uma pessoa como eu e você sabe, pela sua experiência, que você não quebra um vidro de um carro com murro. Então ele usou aquele objeto para poder espatifar, nem se preocupando que aqueles estilhaços poderiam pegar no rosto dela e causar já de cara um problema maior. E o que ele faz? De forma extremamente cruel. O que ela tinha de mais rico, essa moça? É a beleza dela, é o encanto dela como moça bonita, que tem o direito de se sentir feliz com a beleza que Deus deu a ela. Ele vai direto no rosto dela. Ele quer ceifar primeiro a vida dela, mas ele, antes de ceifar, ele quer, com atos de verdadeira crudelidade, desfigurá-la totalmente. E aí, muito bem colocado pela doutora delegada, ela, no instinto de defesa, ela coloca o braço e o braço dela é praticamente dilacerado. Os 2 dedos dela aqui parece que não tem mais recuperação. Então, você veja a desumanidade, a violência, o grau de reprovabilidade que esse cidadão tem que receber pela sociedade. Daí se dizer que ele é um inimputável, que não sabia o que estava fazendo, por que ele foge imediatamente e vai para um hospital psiquiátrico? Ser louco assim até eu. Tá certo. Obrigado, doutor Antônio Amaral. Espetacular, né, as explicações do doutor Antônio Amaral em relação à defesa, né, Cid? Acho que ficou bem claro para todos que estão em casa. Então, nesse caso específico, agora, tendo posse dos documentos e até mesmo dessa questão envolvendo o lado psiquiátrico, o doutor, é claro, vai apresentar essa defesa junto ao Ministério Público. Cid. Obrigado pelas informações. Agradeço ao doutor Amaral aí, que é um dos melhores advogados do Brasil. Um abraço, gente. Obrigado pelas informações, hein?